Quando ele me chamou de fracasso da família, a mesa inteira riu, como se eu realmente não passasse de um peso morto. Mal sabiam eles quem estava sustentando quem. A risada ecoou pela sala de jantar da minha mãe, como sempre acontecia nos domingos. Lucas, meu sobrinho de 22 anos, havia acabado de soltar mais uma de suas pérolas sobre minha vida. Desta vez, o comentário veio acompanhado de um brinde com o copo de cerveja que ele segurava, como se estivesse celebrando minha insignificância. Meu nome é Helena, tenho 31 anos, e há muito tempo me acostumei com esse papel na família, a filha que não deu certo. Enquanto meus dois irmãos, Roberto e Marcelo, construíram suas vidas aparentemente perfeitas, casas grandes no bairro nobre, carros importados, filhos bem-educados, eu me tornei o exemplo do que não fazer. Cresci ouvindo que eu era a que não deu certo. Meus irmãos se casaram cedo, construíram casas enormes, compraram carros que eu jamais teria coragem de dirigir. Eu fui a filha que cuidou da mãe doente, que trabalhou em 3 empregos, que abriu mão de viajar, namorar, sonhar. Durante os 5 anos em que minha mãe esteve acamada com problemas no coração, fui eu quem cancelou planos, quem dormiu no hospital, quem organizou remédios e consultas. Roberto e Marcelo apareciam aos finais de semana. Traziam flores e palavras de carinho, mas quando segunda-feira chegava, eram seus próprios compromissos que importavam. Nunca me vi como fracasso. Até perceber que, na nossa família, esforço nunca valeu tanto quanto aparência. Trabalho como auxiliar administrativa em um escritório de contabilidade no centro da cidade. Acordo às 5:30 da manhã, pego 2 ônibus, chego em casa às 7 da noite. Nos fins de semana, faço faxinas em casas do bairro onde meus irmãos moram, casas parecidas com as deles, onde as empregadas ganham em um dia o que eu ganho em uma semana de escritório. Meu carro é um Corsa 2006 que comprei usado há 4 anos. Ainda pago as prestações. Meu apartamento é um 2 cômodos num conjunto habitacional a 40 minutos do centro. Simples, limpo, mas definitivamente não impressiona ninguém da família. Meu sobrinho, Lucas, cresceu nesse ambiente. Tudo entregue, nada conquistado. Sempre ouvi que ele tinha futuro brilhante. Enquanto isso, eu era o exemplo negativo. Estudem, ou acabam como a tia. Ele estuda publicidade numa faculdade particular cara. Dirige uma moto que custou mais que meu carro, usa roupas de marca e frequenta lugares que eu só vejo nas redes sociais. Roberto, seu pai, sempre fala com orgulho sobre como o filho não quer saber de mediocridade. Imagina se o Lucas tivesse que usar transporte público como certas pessoas aqui. Roberto comentou certa vez, olhando diretamente para mim. Ia chegar atrasado na faculdade todo dia. A mesa riu. Eu sorri também, porque era isso que se esperava de mim. Engolia tudo em silêncio. Talvez por amor. Talvez por costume. As reuniões familiares sempre seguiam o mesmo roteiro. Chegava com minha contribuição para o almoço, uma sobremesa ou salada, algo que coubesse no meu orçamento. Ouvia as novidades sobre as conquistas dos meus irmãos, os planos grandiosos dos sobrinhos, as viagens marcadas para destinos que eu só conhecia por fotos. Quando alguém perguntava sobre minha vida, eu respondia de forma vaga. Trabalho estava bem, saúde também. Não havia muito o que contar. Eles acenavam educadamente e voltavam para assuntos mais interessantes. Lucas sempre encontrava um momento para me cutucar. Não de forma direta demais. Ele era esperto assim. Começava com um sorriso, uma observação aparentemente inocente que deixava o ambiente constrangedor por alguns segundos, antes que alguém mudasse de assunto. Tia Helena, você já pensou em fazer um curso? Tem uns online bem baratinhos agora, disse numa das últimas vezes, enquanto mexia no celular dele que custava 3 salários meus. Ela está bem assim, filho. Minha mãe respondeu como sempre fazia. Nem todo mundo precisa de grandes coisas. A frase doía mais que qualquer comentário maldoso. Era como se minha própria mãe tivesse desistido de mim há muito tempo. Nesse domingo específico, o almoço havia começado com a novidade de que Lucas estava se saindo muito bem na faculdade.
Nota máxima em projeto de marketing, elogiado pelos professores, já recebendo convites de estágio em agências grandes. É isso aí, filho. Roberto bateu no ombro do garoto. Sempre soube que você ia longe. Muito diferente de quem fica na zona de conforto a vida toda. Mais uma vez, o comentário veio acompanhado de um olhar na minha direção. Mais uma vez, eu fingi não notar. Foi quando Lucas decidiu caprichar na performance. Pai, acho que um dia eu ainda vou conseguir ajudar todo mundo aqui, disse gesticulando com o garfo. Principalmente quem mais precisa, né? Os olhos dele pousaram em mim com uma falsidade que me gelou o estômago. Quando eu estiver ganhando bem, posso até arrumar um emprego melhor para certas pessoas. Em agência grande, o pessoal sempre precisa de alguém para organizar arquivo, fazer café. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era constrangimento, era expectativa. Como se todos estivessem esperando para ver como eu reagiria à generosidade do futuro publicitário bem-sucedido. Respirei fundo. Cortei um pedaço de carne. Mastiguei devagar. Ah, muito gentil da sua parte, Lucas. Respondi com a voz mais neutra que consegui. Mas acho que você vai precisar se preocupar com você mesmo primeiro. A risada dele foi alta demais. Forçada demais. Tia, sempre tão modesta. Mas não se preocupe. Quando eu me formar, prometo que não esqueço de ninguém. Principalmente não esqueço de quem sempre foi, como posso dizer, realista com as próprias limitações. Foi nesse momento que ele ergueu o copo e disse a frase que ficaria ecoando na minha cabeça pelos próximos dias. Um brinde aos que sonham alto e aos que sabem qual é o seu lugar. Cada um com o que merece, né? A mesa inteira riu. Roberto gargalhou. Marcelo balançou a cabeça com um sorriso condescendente. Minha mãe sorriu sem jeito, mas não disse nada. Eu bebi um gole do meu refrigerante e sorri de volta. Porque naquele momento eu ainda não sabia quem realmente conhecia o seu lugar. 2 semanas depois, meu telefone tocou numa terça-feira de manhã. Era do banco. Senhora Helena, aqui é do gerenciamento de contas. A senhora poderia confirmar o atraso no financiamento estudantil? Parei de pentear o cabelo. Olhei para o reflexo no espelho do banheiro, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Com licença? Que financiamento? O financiamento para custeio dos estudos superiores. Contrato número... Ele rattled off uma série de números que não fazia sentido algum para mim. A prestação deste mês está em aberto há 15 dias. Senhor, acho que há um engano. Eu nunca fiz faculdade paga. Jamais assinei nada. Do outro lado da linha, ouvi o barulho de papéis sendo folheados, teclas sendo digitadas. Senhora, aqui consta seu CPF, seu endereço, sua assinatura. O contrato foi assinado há 2 anos. O beneficiário dos estudos é Lucas Roberto Santana. O mundo pareceu inclinar para o lado. Lucas, meu sobrinho, o futuro publicitário de sucesso. O garoto que tinha tanta pena da tia fracassada. Pode repetir isso? O empréstimo está no seu nome, mas os recursos foram direcionados para custear os estudos do Lucas Roberto Santana. É um contrato bem comum, geralmente quando familiares querem ajudar. Desliguei o telefone. Sentei na beirada da cama, ainda de roupão, ainda tentando entender o que significava aquilo que acabara de ouvir. Financiamento estudantil. No meu nome. Para o Lucas. O mesmo Lucas que me chamava de fracasso da família. O mesmo Lucas que oferecia me arrumar emprego para organizar arquivo. O mesmo Lucas que brindava aos que sabem qual é o seu lugar. E eu nem sabia que estava pagando a faculdade dele. Liguei para o banco 3 vezes naquele mesmo dia. Precisava ter certeza de que não havia engano, de que aquilo não era algum tipo de golpe ou confusão administrativa. Na terceira ligação, pedi para falar com um gerente. Senhora Helena, entendo sua surpresa, disse o homem do outro lado da linha, com a paciência profissional de quem já havia passado por situações similares. Mas aqui está tudo documentado. O senhor Roberto Santana apresentou uma procuração devidamente reconhecida em cartório, autorizando o uso do seu nome como avalista do financiamento estudantil.
Que procuração? Eu nunca assinei procuração nenhuma. A procuração está datada de março de 2022. Reconhecida no cartório Medeiros, centro da cidade. Posso enviar uma cópia digitalizada se a senhora desejar. Por favor, envie. 20 minutos depois, o documento chegou no meu e-mail. Abri o arquivo PDF com as mãos tremendo. Lá estava. Minha assinatura. Reconhecida, carimbada, autenticada. Uma assinatura que eu jamais havia feito. Olhei para aqueles rabiscos que, de fato, se pareciam com os meus. Quem quer que tivesse forjado aquilo conhecia muito bem minha letra. Conhecia a forma como eu faço o H maiúsculo, o jeito que ligo o E no L, a pequena curva que sempre aparece no final do meu sobrenome. Senti uma tontura estranha. Era como descobrir que alguém havia assumido minha identidade, mas de dentro da própria família. Roberto, meu irmão mais velho. O pai do Lucas. O mesmo que sempre fez questão de destacar minhas limitações, minha vida sem grandes conquistas, minha condição financeira modesta. Ele havia falsificado minha assinatura. Peguei o telefone para ligar para ele, mas parei na metade da discagem. Precisava entender melhor a situação antes de qualquer confronto. Precisava saber exatamente no que eu havia me metido. Ou melhor, no que eles me haviam metido. Voltei a ligar para o banco. Qual é o valor total do financiamento? R$ 42.680, divididos em 60 prestações de R$ 710. R$ 710. Por mês. Durante 5 anos. Era praticamente metade do meu salário. Se eu realmente estivesse pagando aquilo, não sobraria dinheiro nem para comer direito. E quanto já foi pago? 24 prestações. A 25ª está em aberto. Quem está pagando essas prestações? As parcelas são debitadas automaticamente da conta corrente cadastrada no contrato. Que conta? Banco Rural, agência 0023, conta corrente? Mais uma série de números que eu anotei rapidamente. Essa conta não é minha. Mas está no seu nome, senhora. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o papel onde havia anotado os dados da conta. Uma conta corrente que estava no meu nome, mas que eu jamais havia aberto. Com dinheiro sendo depositado todo mês para pagar o financiamento da faculdade do Lucas. Dinheiro de onde? Peguei o ônibus para o centro da cidade ainda de manhã, usando meu horário de almoço para ir até a agência do Banco Rural. A atendente, uma moça jovem de cabelo cacheado, digitou meus dados no computador e confirmou a existência da conta. A senhora gostaria de consultar o extrato? Por favor. Ela imprimiu as movimentações dos últimos 6 meses. Uma folha de papel que mudaria completamente minha perspectiva sobre minha família. Todo mês, na mesma data, um depósito de R$ 800. Origem. Conta de pessoa física. Nome da depositante. Maria das Graças Santos. Minha mãe. Minha mãe estava depositando R$ 800 todo mês numa conta que eu nem sabia que existia, para pagar a faculdade do neto que me humilhava semanalmente. Posso ver o histórico completo desde a abertura da conta? Claro. 2 anos. Durante 2 anos, minha mãe depositou religiosamente R$ 800 nessa conta fantasma. Um total de R$ 19.200. R$ 19.200. Mais dinheiro do que eu havia conseguido juntar em toda a minha vida. Voltei para casa atordoada. Parei no ponto de ônibus perto do meu prédio e fiquei olhando para os prédios populares ao redor, tentando processar o que havia descoberto. Minha mãe, que sempre reclamava dos preços no supermercado, que dizia que dinheiro estava apertado, que pedia para eu contribuir com as despesas da casa toda vez que ela precisava comprar remédios mais caros. Essa mesma mãe conseguia separar R$ 800 todo mês para o Lucas. O mesmo Lucas que fazia piada com meu carro velho, meu apartamento pequeno, meu trabalho simples. Entrei em casa, preparei um café e sentei na mesa da cozinha com todos os papéis espalhados à minha frente. Conta bancária falsa. Financiamento estudantil, procuração forjada, depósitos mensais da minha mãe. Era como um quebra-cabeças sórdido que finalmente começava a fazer sentido. Mas ainda havia perguntas sem resposta.
A principal delas, se minha mãe estava bancando a faculdade do Lucas, por que a necessidade de um financiamento? Por que colocar meu nome no meio dessa história? Peguei o telefone e liguei para meu outro irmão, Marcelo. Talvez ele soubesse de alguma coisa. Helena? Que surpresa! Raramente você liga. Marcelo, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você já emprestou dinheiro para o Lucas? Silêncio do outro lado. Por que você quer saber? Só responde, por favor. Olha. Ele suspirou. O garoto às vezes pede uma ajuda. Nada demais. Universitário, né? Sempre no aperto. Que tipo de ajuda? 300, 400 reais. Para gasolina, roupa, essas coisas. Por quê? Com que frequência? Helena, que interrogatório é esse? Marcelo, é importante. Com que frequência você dá dinheiro para ele? Todo mês. Talvez a cada 15 dias. Depende do que ele pede. Mas é normal, Helena. Eu tenho condições. O garoto é meu sobrinho. Os? E Roberto? Ele também dá dinheiro para o próprio filho? Claro que sim. Mais que eu, inclusive. O Lucas sempre comenta que o pai é muito generoso com ele. Desliguei o telefone com uma sensação amarga na boca. Todo mundo dava dinheiro para Lucas. A avó, o pai, o tio. E ainda assim não era suficiente. Ainda assim precisavam de um financiamento estudantil no nome da tia fracassada para complementar a renda do menino de ouro da família. Abri o notebook e comecei a fazer contas. 800 reais da minha mãe. 300 ou 400 do Marcelo a cada 15 dias. Digamos 600 reais por mês. Quanto Roberto dava para o próprio filho eu não sabia. Mas se era mais que eu, inclusive, devia ser pelo menos 800 reais também. 2.200 reais por mês, no mínimo. 2.200 reais por mês para um garoto de 22 anos que estudava publicidade numa faculdade particular, dirigia moto 0 quilômetro e ainda achava que tinha o direito de me olhar com pena. 2.200 reais, mais que o dobro do meu salário. E ainda não era suficiente para ele. Ainda precisavam fraudar meu nome para conseguir mais 700 reais mensais. Fiquei acordada até tarde naquela noite, olhando para o teto do quarto, tentando entender como havia chegado a esse ponto. Como minha família havia decidido, coletivamente, que eu seria a garantia financeira de um empréstimo que nem sabia que existia. Como eles olhavam para mim todos os domingos, ouviam Lucas me humilhar e sabiam que meu nome estava sendo usado para bancar a vida dele. Como minha própria mãe conseguia me olhar nos olhos e reclamar que dinheiro estava difícil, enquanto separava 800 reais todo mês para o neto que me tratava como um peso morto. Na quinta-feira seguinte, resolvi fazer uma experiência. Cheguei na casa da minha mãe no fim da tarde, como às vezes fazia quando saía mais cedo do trabalho. Ela estava assistindo televisão na sala, com as pernas estendidas no sofá, reclamando das dores nas costas. Mãe, estou com um problema no cartão de crédito. Menti. Será que você poderia me emprestar 300 reais até o final do mês? Ela me olhou com uma expressão de quem havia sido pega de surpresa. Filha, você sabe que minha situação não está fácil. A aposentadoria mal dá para as minhas coisas. É só até o final do mês. Eu pago com juros se quiser. Helena, 300 reais é muito dinheiro. Eu não tenho essa folga toda. Tudo bem, mãe. Foi só uma pergunta. Ela voltou a assistir televisão, visivelmente desconfortável. Eu fiquei mais 15 minutos fazendo companhia, bebendo um café, conversando sobre amenidades. Quando estava saindo, ela me chamou. Filha, se for muito urgente, posso ver se consigo uns 150... Não precisa, mãe. Obrigada mesmo assim. 150 reais. Era o máximo que ela conseguia ver se arrumava para a filha em aperto. A mesma mulher que depositava 800 reais todo mês para o neto. Fechei a porta da casa dela e chorei no elevador. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a mentira. Era sobre descobrir que, para minha família, eu realmente era o que Lucas sempre disse. Alguém que conhecia o seu lugar. O lugar de quem sustenta sem saber, de quem garante sem ser perguntada, de quem serve de avalista para os sonhos de quem a despreza. Na sexta-feira,
decidi que era hora de conversar com Roberto. Roberto trabalha numa concessionária de carros no centro da cidade. Apareci lá numa sexta-feira de manhã, depois de pegar um atestado médico falso para faltar ao trabalho. Precisava ter essa conversa sem a pressão do tempo, sem o risco de alguém da família aparecer no meio. Encontrei meu irmão na área de vendas, vestindo um terno azul marinho, conversando com um casal jovem sobre um Civic preto. Esperei ele terminar o atendimento, observando de longe como ele gesticulava, como sorria, como parecia absolutamente confortável naquele ambiente de dinheiro e status. Helena? Ele pareceu genuinamente surpreso ao me ver. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Agora? Estou trabalhando... Agora. Alguma coisa no meu tom deve ter o alertado, porque ele pediu 15 minutos para o supervisor e me levou até um café na esquina. Sentamos numa mesa no fundo. Roberto pediu um expresso. Eu não pedi nada. Roberto, preciso que você me explique por que meu nome está num financiamento estudantil que eu nunca assinei. A xícara dele parou a meio caminho da boca. Ele me olhou com uma expressão que tentava disfarçar o nervosismo. Do que você está falando? Financiamento para a faculdade do Lucas. R$ 42 mil. Minha assinatura forjada numa procuração. Você sabe exatamente do que estou falando. Ele colocou a xícara na mesa com cuidado exagerado. Helena. Não minta para mim, Roberto. Não agora. Está bem. Ele respirou fundo, como alguém que finalmente foi pego em algo que vinha escondendo há muito tempo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Então me explica como foi. O Lucas precisava do financiamento para conseguir se manter na faculdade. A mensalidade é cara, e mesmo com a nossa ajuda, a ajuda de vocês, minha, da mãe, do Marcelo, todo mundo contribui um pouco para o menino poder estudar. E por que precisava do meu nome? Porque meu nome já estava comprometido com o financiamento da casa. O do Marcelo também. E a renda da mãe não era suficiente para ser avalista de um empréstimo desse valor. Então vocês decidiram usar o meu. Não foi bem uma decisão. Foi mais uma necessidade. Uma necessidade que incluía forjar minha assinatura. Roberto baixou os olhos. Eu sei que deveria ter conversado com você antes, mas você ia recusar. Claro que eu ia recusar. É meu nome, Roberto. Meu CPF. Minha responsabilidade financeira. Mas você não está pagando nada, ele disse, como se isso fosse algum tipo de consolação. O dinheiro vem da conta que a mãe alimenta todo mês. Você não tem nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Roberto, se alguma coisa der errado, se vocês pararem de depositar o dinheiro, adivinha quem vai parar no Serasa? Nada vai dar errado. E se der? E se a mãe ficar doente e não conseguir mais separar os R$ 800? E se o Lucas resolver trocar de curso ou parar de estudar? Quem vai ser cobrada? Helena, você está dramatizando. Eu estou dramatizando? Levantei da cadeira. Você forjou minha assinatura, Roberto. Abriu uma conta no meu nome. Me colocou como avalista de um empréstimo de R$ 42 mil. E eu que estou dramatizando. Senta, por favor. As pessoas estão olhando. Sentei, mas mantive o tom baixo e firme. Quanto você dá de dinheiro para o Lucas por mês? Isso não vem ao caso. Quanto, Roberto? R$ 1.000. Às vezes 1.200, dependendo do que ele precisa. R$ 1.200. Mais do que metade do meu salário. E o que ele precisa que custa R$ 1.200 por mês? Helena, ele é jovem. Precisa se vestir bem, sair com os amigos, ter uma vida social. Você não entende porque nunca teve filhos. A frase me atingiu como um tapa. Fiquei alguns segundos sem conseguir falar. E a moto? Perguntei quando encontrei minha voz novamente. O que tem a moto? Quem pagou? Eu e a mãe dividimos. Mas isso foi investimento. Ele precisava de transporte para a faculdade. Roberto, me ajuda a entender uma coisa. Se vocês três juntos dão mais de R$ 2.000 por mês para o Lucas, por que ele ainda precisa de um financiamento estudantil? Meu irmão mexeu no açucareiro, evitando meu olhar.
A faculdade não é só mensalidade. Tem material, projeto, evento. Que tipo de evento custa R$ 700 por mês? Helena, você não conhece o padrão da faculdade que ele frequenta. É um ambiente diferente, com pessoas de um nível social mais alto. Ele não pode parecer deslocado. Parecer deslocado. É. Você sabe como é. A aparência importa, principalmente numa área como publicidade. E para manter essa aparência, vocês me usaram como garantia de um empréstimo. Não foi assim. Foi exatamente assim, Roberto. Levantei novamente da cadeira. E sabe qual é a parte mais interessante? Todos os domingos eu sento naquela mesa e escuto seu filho me chamando de fracasso. Escuto ele fazendo piada com minha vida simples, com meu carro velho, com meu trabalho. E você ri junto. O Lucas não fala por mal, é só brincadeira. Brincadeira? Minha voz falhou um pouco. Roberto, ele me ofereceu emprego para fazer café em agência, na frente de todo mundo. E você achou graça. Helena. Não. Deixa eu terminar. Vocês usaram meu nome para bancar a vida dele. E ainda permitem que ele me trate como se eu fosse um peso morto na família. Vocês sabem o que realmente acontece. Mas deixam ele me humilhar toda semana como se eu realmente fosse a fracassada da família. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. O que você quer que eu faça? Quero que você transfira esse financiamento para o seu nome. Quero que feche essa conta fantasma. E quero que pare de usar meu CPF para resolver os problemas financeiros do seu filho. Não posso. Meu nome já está no limite. Então, o Lucas que se vire. Que pare a faculdade, que mude para uma pública, que arrume um emprego. Mas não no meu nome. Helena, você não pode fazer isso com o garoto. Ele está no penúltimo ano. Eu não estou fazendo nada com ele, Roberto. Vocês é que fizeram comigo. Peguei minha bolsa. Tenho até o final do mês para resolver isso de forma amigável. Depois vou para a delegacia. Helena, espera. Mas eu já estava saindo do café. Passei o resto daquele dia andando pelo centro da cidade, tentando entender como havia chegado a esse ponto. Como minha família havia conseguido construir uma vida inteira de mentiras ao meu redor. No sábado de manhã, meu telefone tocou. Era Marcelo. Helena, o Roberto me contou da conversa de vocês. Acho que você está exagerando. Marcelo, você sabia do financiamento? Sabia que eles estavam organizando alguma coisa para ajudar o Lucas? Você sabia que meu nome estava sendo usado? Silêncio. Marcelo? Olha, eu sabia que seu nome estava envolvido, mas pensei que você tivesse concordado. Você achou que eu tinha concordado em ser avalista de R$ 42.000 e esqueci de mencionar? Helena, você nunca fala sobre dinheiro nas reuniões de família. A gente nunca sabe direito qual é a sua situação. Minha situação vocês conhecem muito bem. Viram onde eu moro, sabem que carro eu dirijo, sabem que trabalho eu tenho. Não precisava de muita investigação para descobrir que eu não tenho dinheiro sobrando para bancar a vida de ninguém. Mas você não está bancando. O dinheiro vem da mãe. Marcelo, para. Para com essa história. Se eu não estou bancando, por que meu nome está no contrato? Por que forjaram minha assinatura? Acho que você deveria conversar com a mãe antes de tomar qualquer decisão radical. Que tipo de decisão radical? Roberto disse que você ameaçou ir para a delegacia. Não é ameaça, Marcelo. É exatamente o que eu vou fazer se vocês não resolverem essa situação. Helena, pensa no Lucas. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa? Eu quase ri. Marcelo, todo domingo esse garoto me humilha na frente da família. Me chama de fracasso, faz piada com minha vida, me oferece caridade. E vocês todos sabem que ele está vivendo com o meu nome comprometido num empréstimo de R$ 42.000. São só brincadeiras. Para você talvez sejam brincadeiras. Para mim é humilhação pública financiada com meu próprio CPF. Desliguei o telefone. Naquela mesma tarde, decidi fazer mais uma visita. Precisava ouvir da minha mãe como ela justificava aquela situação toda. Encontrei ela na cozinha, descascando batatas para o almoço de domingo do dia seguinte. Mãe,
Preciso conversar com você sobre o Lucas. O que tem o Lucas? Sobre o dinheiro que você dá para ele todo mês. Ela parou de descascar as batatas e me olhou com uma expressão cuidadosa. Que dinheiro? Os R$ 800 que você deposita na conta do financiamento dele. Helena? Mãe, eu já sei de tudo. Só quero entender por que você nunca me contou. Ela suspirou e se sentou numa cadeira da cozinha. Por que você ia querer se meter? E isso não é problema seu. Não é problema meu? Mãe, o financiamento está no meu nome. Mas você não paga nada. E se você não puder mais pagar? E se você ficar doente? E se o dinheiro da sua aposentadoria não der mais? Não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Ela ficou alguns segundos em silêncio. Helena, o Lucas é um menino bom. Estuda, se dedica, vai ter um futuro brilhante. Vale a pena investir nele. E eu? Não valho a pena? Você é diferente. Você sempre foi mais prática. Não precisa de muito para ser feliz. Mãe, você me pediu R$ 300 emprestados na semana passada e disse que não tinha. No mesmo dia que depositou 800 para o Lucas. São situações diferentes. Como assim diferentes? Você é adulta, Helena. Tem seu emprego, sua vida. O Lucas ainda está estudando. Eu também estudei. Trabalhei e estudei. Ninguém me bancou. Você escolheu fazer um curso técnico. O Lucas está numa faculdade de verdade. A frase ficou ecoando no ar entre nós. Faculdade de verdade. Como se meu curso técnico em administração não fosse suficiente. Como se meu trabalho não fosse legítimo. Como se minha vida inteira fosse uma versão menor, menos importante, menos digna de investimento. Mãe, você realmente acredita que o Lucas faz é mais valioso do que o que eu faço? Não é questão de ser mais valioso. É sim. É exatamente isso. Vocês acham que publicidade é mais importante que administração? Que usar roupa de marca é mais importante que honestidade? Que manter aparência é mais importante que caráter? Helena, você está exagerando. Eu estou exagerando? Todo domingo eu sento naquela mesa e escuto ele me humilhar. E você deixa. Você ri junto. Sabendo que ele está vivendo com dinheiro que vocês tiram do meu nome. São só brincadeiras de jovem. Não são brincadeiras, mãe. É crueldade. E vocês financiam essa crueldade. Peguei minha bolsa e saí da casa dela pela segunda vez naquela semana. No domingo seguinte seria diferente. No domingo seguinte, eu finalmente saberia exatamente quem conhecia o seu lugar. Cheguei na casa da minha mãe naquele domingo com uma pasta de documentos debaixo do braço e uma clareza mental que eu não tinha há muito tempo. Passei a semana inteira organizando cada papel, cada extrato, cada comprovante que eu havia conseguido no banco. Queria ter certeza de que não haveria como negar ou minimizar o que estava acontecendo. Roberto, Marcelo e suas famílias já estavam lá quando cheguei. Lucas estava na sala mexendo no celular, usando uma camisa que provavelmente custava mais que minha conta de luz. Cumprimentou todo mundo educadamente, me deu um oi, tia, sem levantar os olhos da tela. Durante o almoço, a conversa seguiu o roteiro de sempre. Marcelo falou sobre uma viagem que estava planejando para o fim do ano. Roberto comentou sobre as vendas da concessionária. Minha mãe serviu a comida, orgulhosa da mesa farta que conseguia proporcionar. E Lucas, como sempre, encontrou uma oportunidade para me cutucar. Tia Helena, você viu que saiu uma vaga de recepcionista na minha faculdade? Disse, cortando a carne com movimentos precisos. Pensei em você. É meio período, mas pelo menos é num lugar bacana. Que gentil da sua parte. Respondi, mantendo o tom neutro. É que eu fico pensando, deve ser difícil ficar naquela mesma rotina todo dia, né? Escritório pequeno, trabalho repetitivo. Ele me olhou com uma expressão que tentava parecer sincera. Às vezes uma mudança faz bem. Roberto riu baixinho. O Lucas está certo. Você podia tentar algo novo, Helena. Sair da zona de conforto. Zona de conforto, repeti, testando as palavras na boca. É, né, pai? Lucas se animou. A tia sempre fez a mesma coisa.
Trabalha no mesmo lugar há anos. Falta um pouco de ambição, sabe? Ambição. Não estou criticando. Ele se apressou em esclarecer, com um sorriso que não chegava aos olhos. Só acho que todo mundo deveria tentar crescer na vida. Buscar coisas melhores. Como você faz, por exemplo? Exato. Ele ergueu o copo de refrigerante. Eu sempre tento me superar. Estudar numa faculdade boa, fazer networking, investir na minha formação. Porque eu acredito que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. E você corre atrás mesmo, concordei. Desde pequeno. Meus pais sempre me ensinaram que na vida nada vem de graça, que a gente tem que se esforçar para conseguir as coisas. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros domingos. Havia algo no ar, uma tensão que ninguém conseguia identificar, mas que todos sentiam. Foi quando decidi que era a hora. Lucas, posso te fazer uma pergunta? Claro, tia. Quanto você gasta por mês? Ele piscou, visivelmente confuso com a mudança de assunto. Como assim? Gastos gerais. Faculdade, gasolina, roupas, saídas. Quanto você calcula que gasta por mês? Eu... não sei. Nunca parei para calcular direito. Faz uma estimativa. Helena, que conversa estranha é essa? Roberto tentou intervir. Deixa ele responder. Insisti, mantendo os olhos no Lucas. É só curiosidade. Sei lá, uns 1.200 reais? Por mês? É. E de onde vem esse dinheiro? Lucas olhou para o pai, depois para a avó, depois de volta para mim. Do meu pai. Da avó. Às vezes o tio Marcelo ajuda. E você acha que 1.200 reais é pouco dinheiro? Para uma pessoa que quer crescer na vida, é apertado sim. Entendo. Abri minha pasta e tirei uma folha de papel. Lucas, você sabe o que é um financiamento estudantil? Claro. É um empréstimo para quem não consegue pagar a faculdade. E você tem um? Tenho. No valor de quanto? Helena. Roberto tentou novamente. 42 mil reais, Lucas respondeu, olhando para o pai com uma expressão questionadora. E quem é o avalista desse empréstimo? O que é avalista? É a pessoa que assinou como responsável. Se você não pagar, quem vai ser cobrado? Meu pai, imagino? Na verdade, não. Coloquei o documento na mesa. Sou eu. O garfo de Lucas parou no ar. Como assim? O financiamento da sua faculdade está no meu nome. Eu que assinei como avalista. Isso não pode estar certo. Lucas, você sabia que sua avó deposita 800 reais todo mês numa conta para pagar esse financiamento? O rosto dele empalideceu. Que conta? Uma conta que foi aberta no meu nome, sem meu conhecimento para pagar as prestações do seu empréstimo. Helena, para com isso. Minha mãe disse com a voz tensa. Para com o quê, mãe? Para de falar a verdade. Você está constrangendo o menino? Eu estou constrangendo? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Mãe, vocês usaram meu nome para fazer um empréstimo de 42 mil reais. Forjaram minha assinatura. Abriram uma conta corrente no meu nome. E eu que estou constrangendo. Helena, vamos conversar sobre isso em particular. Roberto se levantou da cadeira. Não. Eu também me levantei. Chega de conversa em particular. Chega de segredinho. Vamos conversar sobre isso aqui. Agora. Na frente de todo mundo. Do que vocês estão falando? Lucas perguntou, olhando de um para o outro. Estamos falando do fato de que você recebe mais de 2 mil reais por mês da sua família, mas ainda assim precisa de um financiamento estudantil no meu nome para manter seu padrão de vida. 2 mil reais? Ele olhou para o pai, incrédulo. Pai, que história é essa? Lucas, 1.000 reais do seu pai, 600 do seu tio Marcelo, 800 da sua avó para pagar o financiamento, 2.400 reais por mês. Tirei mais papéis da pasta. Aqui estão os extratos bancários, os comprovantes de depósito, o contrato do financiamento. Eu não sabia de nada disso. Claro que não sabia, porque para você é mais fácil acreditar que conquistou tudo sozinho. É mais fácil fingir que eu sou a fracassada da família e você é o exemplo de sucesso. Eu nunca disse que você era fracassada. Lucas,
Na semana passada você me chamou literalmente de fracasso da família. Na mesa. Na frente de todo mundo. Ele ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando lembrar. Era brincadeira. Era? Peguei mais uma folha da pasta. Quer ver quantas brincadeiras você já fez? Porque eu comecei a anotar. Roberto tentou pegar os papéis da minha mão. Helena, chega. Você está humilhando meu filho. Eu estou humilhando? Me afastei dele. Roberto, seu filho me humilha todo domingo há 2 anos. E você ri junto, sabendo que ele está vivendo com dinheiro que sai do meu nome. Que dinheiro? Lucas perguntou, com a voz mais fina. O financiamento, Lucas. R$ 710 por mês. Se sua avó parar de depositar o dinheiro, adivinha quem vai ser cobrada? Se você resolver mudar de curso, ou parar de estudar, ou reprovar, adivinha quem vai ter o nome sujo no Serasa? Mas eu não sabia. Não sabia? Você nunca se perguntou como uma aposentada de 72 anos consegue te dar R$ 800 todo mês? Eu pensei que ela tinha condições. Ela tem condições porque economiza em tudo. Come menos, sai menos, compra roupa menos, para poder te sustentar. Olhei para minha mãe. Na semana passada, ela me negou R$ 300 emprestados, dizendo que não tinha dinheiro. No mesmo dia que depositou 800 para você. Minha mãe baixou os olhos. Helena. Marcelo tentou falar. Não, Marcelo. Deixa eu terminar. Voltei a olhar para Lucas. Você quer saber o que é fracasso de verdade? Fracasso é um garoto de 22 anos que precisa de R$ 2.400 por mês da família para conseguir estudar. Fracasso é alguém que humilha quem sustenta ele. Fracasso é não conseguir viver nem um mês sem depender de todo mundo. O silêncio na sala era absoluto. Lucas estava pálido, olhando para os papéis espalhados na mesa como se eles fossem cobras venenosas. Eu não sabia, tia. Juro que não sabia de nada disso. Lucas, você realmente acredita que não sabia? Você nunca se perguntou por que toda a família te dava dinheiro todo mês? Você nunca achou estranho que uma aposentadoria desse para bancar seus gastos? Eu achei que vocês tinham condições... Condições? Quase ri. Lucas, olha ao seu redor. Você vive melhor que qualquer um dessa família. Sua mesada é maior que o salário da maioria das pessoas aqui. Helena, para. Roberto disse com a voz baixa. Para nada, Roberto. Me virei para ele. Você quer saber qual é a verdade? Seu filho é sustentado pela família inteira e ainda tem coragem de me chamar de fracassada. Ele é um parasita financeiro que se acha superior a quem o financia. Helena? Minha mãe gritou. Não, mãe. Chega de proteger ele. Chega de fingir que está tudo bem. Lucas se levantou da mesa abruptamente. Eu não preciso ouvir isso. Não precisa mesmo, concordei. Porque você pode sair dessa sala, ir para sua casa financiada pelo papai, pegar sua moto bancada pela vovó e continuar fingindo que conquistou tudo sozinho. Ele parou na porta da sala e se virou para mim. E agora? O que você quer? Quero que você pare de me humilhar. Quero que seu pai tire meu nome desse financiamento. E quero que vocês todos parem de fingir que eu sou o problema dessa família. E se a gente não fizer? Aí vocês vão descobrir o que realmente significa ter problemas financeiros. Lucas saiu da sala sem dizer mais nada. Ouvi a porta da frente bater alguns segundos depois. Roberto me olhou com uma expressão que misturava raiva e medo. Helena, você não pode fazer isso com meu filho. Eu não estou fazendo nada com seu filho, Roberto. Eu estou me protegendo. Finalmente. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente me senti no controle da situação. Na segunda-feira de manhã, meu telefone tocou antes mesmo de eu sair para o trabalho. Era Roberto. Helena, precisamos resolver isso. O Lucas ficou muito abalado. Que pena. Ele passou a noite toda conversando comigo. Disse que realmente não sabia de nada, que nunca imaginou que o dinheiro vinha de tantas pessoas. Roberto, isso não muda nada. O problema não é se ele sabia ou não.
O problema é que meu nome está comprometido num empréstimo que eu nunca autorizei. Helena, por favor. Não pode ser resolvido de outra forma? Pode sim. Transferindo o financiamento para seu nome ou para o nome dele. Meu nome já está no limite. E o nome do Lucas não tem renda suficiente para assumir um empréstimo desse valor. Então vocês que se virem. Não é problema meu. Helena. Roberto, tenho que ir trabalhar. Vocês têm até sexta-feira para resolver. E se não conseguirmos? Aí eu vou até a delegacia. Desliguei o telefone e saí para mais um dia normal de trabalho. Mas nada estava normal. Pela primeira vez em anos, eu me sentia dona da minha própria vida. No escritório, consegui me concentrar melhor que o habitual. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Durante o almoço, caminhei pelo centro da cidade com uma leveza que eu havia esquecido que existia. Na terça-feira, foi Marcelo quem ligou. Helena, o que aconteceu no domingo foi muito pesado. Todo mundo ficou abalado. Todo mundo devia ter ficado abalado há 2 anos, quando decidiram usar meu nome sem me consultar. Olha, eu entendo sua revolta. Mas você não acha que exagerou um pouco? O Lucas é só um garoto. Marcelo, Lucas tem 22 anos. É maior de idade. Não é mais um garoto. Mas ele estava tão acostumado com a situação que nem questionava. Claro que não questionava. Para que questionar uma situação que o beneficia? Helena, ele me procurou ontem. Disse que quer conversar com você, pedir desculpas. Não precisa. Só precisa resolver a situação do financiamento. E se ele conseguir um emprego, se começar a pagar uma parte? Marcelo, não é sobre ele pagar uma parte. É sobre meu nome não estar mais envolvido nisso. Mas Helena, mais nada. Ou vocês resolvem, ou eu resolvo. Na quarta-feira, minha mãe apareceu no meu trabalho. Nunca havia acontecido antes. Ela estava esperando na recepção quando saí para o almoço, segurando a bolsa com as 2 mãos, visivelmente nervosa. Mãe, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você, em particular. Fomos para uma padaria próxima. Ela pediu um café pingado e ficou mexendo a colherzinha sem beber. Helena, você não pode destruir o futuro do menino por causa de uma briga boba. Mãe, não é uma briga boba. É sobre honestidade. É sobre respeito. Mas o Lucas já entendeu o que fez de errado. Ele está arrependido. Que bom para ele. Mas isso não resolve o problema do financiamento. Helena, se você fizer isso, vai acabar com a vida dele. Ele vai ter que largar a faculdade. Ele pode transferir para uma pública. Pode arranjar um emprego. Pode aprender a viver dentro das suas próprias condições. Você sabe que não é tão simples assim. Não é simples? Olhei para ela incrédula. Mãe, eu me formei trabalhando de dia e estudando de noite. Nunca pedi R$ 1 emprestado para ninguém. E você acha que não é simples? Mas você fez um curso técnico. Ele está numa faculdade de verdade. Faculdade de verdade. Repeti a frase que já havia me machucado antes. Mãe, você realmente acredita que minha formação vale menos que a dele? Não é isso. É sim. Vocês todos acreditam que o que eu faço não tem valor. Que minha vida não tem importância. Que eu existo para servir de escada para quem vocês consideram mais importante. Helena, você está sendo muito dramática. Eu estou sendo dramática? Mãe, vocês forjaram minha assinatura. Usaram meu CPF. Abriram conta no meu nome. E eu que estou sendo dramática. Nós fizemos isso para ajudar. Ajudar quem? Porque eu não me sinto ajudada. Eu me sinto usada. Ela ficou alguns segundos em silêncio, mexendo na bolsa. Helena, o que você quer? Dinheiro? Como assim? Se é sobre dinheiro, eu posso começar a te dar uma mesada também. Igual ao Lucas. A proposta me deixou sem palavras por alguns segundos. Mãe, você está oferecendo me comprar? Não é isso. É sim. Você está achando que se me der dinheiro, eu vou aceitar continuar sendo humilhada pelo seu neto favorito. Ele não é meu favorito. Não é? Então por que R$ 800 para ele e 150, se conseguir ver, para mim? Ela desviou o olhar.
porque ele precisa mais. Ele precisa de R$ 2.400 por mês. Eu preciso de honestidade e respeito. Adivinha qual das duas necessidades é mais cara? Levantei da mesa e voltei para o trabalho, deixando ela sentada com o café pingado que nem havia tocado. Na quinta-feira, Lucas apareceu na porta do meu prédio quando cheguei do trabalho. Estava encostado na parede, mexendo no celular, ainda usando roupas que custavam mais que minha conta de supermercado. Oi, tia. Lucas, posso conversar com você? Pode. Queria pedir desculpas. Por tudo que falei, pelas brincadeiras. Eu não sabia que estava sendo tão cruel. Não sabia? Não, juro. Eu achava que era só... sei lá, conversa de família. Não pensei que estava magoando você. Lucas, você me chamou de fracasso na frente de todo mundo. Disse que eu conhecia meu lugar. Ofereceu-me arrumar emprego para fazer café. Você realmente achou que isso era conversa de família? Ele baixou os olhos. Eu sou jovem, sabe? Às vezes falo besteira sem pensar. Você tem 22 anos, Lucas. Com 22 anos eu já trabalhava, pagava minhas próprias contas e não precisava humilhar ninguém para me sentir importante. Tia, eu quero mudar. Quero aprender a ser diferente, mas não posso largar a faculdade agora. Estou no penúltimo ano. E o que você propõe? Posso arranjar um emprego, começar a pagar uma parte do financiamento e prometo que nunca mais vou falar nada desrespeitoso para você. Lucas, você entende que não é só sobre pagar ou não pagar? Como assim? É sobre dignidade. É sobre você ter me tratado como lixo enquanto vivia com dinheiro que comprometia meu nome. Mas eu não sabia. Você não sabia porque não queria saber. Porque era mais cômodo fingir que tinha conquistado tudo sozinho. Ele ficou alguns segundos em silêncio. O que eu posso fazer para você me perdoar? Nada. A resposta saiu mais dura do que eu pretendia, mas era a verdade. Lucas, você pode me pedir desculpas, pode arranjar emprego, pode mudar de atitude, mas não pode desfazer 2 anos de humilhação. Então você não vai me perdoar nunca? Eu não sei. Talvez com o tempo. Mas isso não muda o que eu preciso fazer agora. Tia, por favor, eu aprendi a lição. Juro que aprendi. Que lição? Que eu estava sendo sustentado pela família e não podia tratar ninguém mal por causa disso. Lucas, você ainda não entendeu. Balancei a cabeça. A lição não é que você não podia me tratar mal porque estava sendo sustentado. A lição é que você nunca devia ter me tratado mal, independente de qualquer coisa. É verdade. Você tem razão. E mesmo que você entenda isso agora, mesmo que mude completamente, eu ainda preciso tirar meu nome desse financiamento. Porque aprendi outra lição. Nunca mais vou permitir que ninguém use meu nome para resolver problemas que não são meus. Ele assentiu, com os olhos marejados. Ah, tia, você acha que algum dia a gente vai conseguir ter uma relação normal? Olhei para ele por alguns segundos. Era difícil conciliar a imagem do garoto arrependido na minha frente com a do jovem arrogante que me humilhava todos os domingos. Talvez, mas vai depender de você provar que realmente mudou. E não só comigo. Com todo mundo que você acha que é inferior a você. Como assim? Lucas, o problema não é só como você me tratava. É como você trata todo mundo que considera abaixo do seu padrão social. Garçons, seguranças, vendedores, funcionários. O problema é que você se acha superior às pessoas porque tem dinheiro, mesmo sendo dinheiro que não é seu. Ele ficou alguns segundos pensando. Você tem razão. Eu preciso mudar muito ainda. Precisa. Mas isso é problema seu, não meu. E sobre o financiamento? Até amanhã. Seu pai tem até amanhã para resolver. Ele assentiu e se afastou. Vi pela janela do meu apartamento quando ele subiu na moto e foi embora. Pela primeira vez, não senti inveja do que ele tinha. Senti pena do que ele não tinha. Dignidade própria. Na sexta-feira, Roberto ligou de manhã. Helena, consegui falar com o gerente do banco. Ele disse que pode transferir o financiamento para o meu nome, mas vai ter que renegociar as condições. O prazo vai ficar maior
e os juros mais altos. Não é problema meu. Está bem, vou assinar os papéis hoje à tarde. Mas quero que você saiba que isso vai comprometer nossa situação financeira pelos próximos anos. Roberto, vocês comprometeram minha situação financeira pelos últimos 2 anos, sem me consultar. É justo. É. E sobre a família? Você vai continuar vindo nos almoços de domingo? Vou. Mas as coisas vão ser diferentes. Como assim diferentes? Vocês vão descobrir. Naquele domingo seguinte, cheguei na casa da minha mãe com uma postura que eu nunca havia tido antes. Cumprimentei todo mundo normalmente. Sentei à mesa, servi meu prato. Lucas estava mais quieto que o habitual. Quando nossos olhares se cruzaram, ele acenou com a cabeça, respeitosamente. Não disse nada sobre meu trabalho, meu carro, minha vida. Quando Roberto começou a contar sobre as dificuldades que estava enfrentando por causa da renegociação do financiamento, eu o ouvi em silêncio. Quando minha mãe reclamou que o orçamento estava apertado, eu não ofereci ajuda. E quando Marcelo comentou sobre um problema no escritório, eu dei minha opinião sem pedir licença, sem minimizar meu conhecimento, sem fingir que não entendia do assunto. Pela primeira vez em muito tempo, fui tratada como alguém que tinha algo importante a dizer. Não houve aplausos, não houve reconhecimento explícito, mas houve algo muito mais valioso: respeito. E eu descobri que era exatamente isso que eu sempre havia merecido. 6 meses se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. As reuniões de família continuaram acontecendo, mas a dinâmica era completamente diferente. Era como se todos tivessem acordado de um sonho coletivo onde fingíamos que eu era invisível. Lucas arranjou um emprego meio período numa agência pequena. Não era o estágio glamouroso que ele sempre sonhou, mas pagava o suficiente para ele começar a entender o valor do dinheiro. Nas primeiras semanas, ele reclamou bastante, do horário, do salário, das tarefas básicas que tinha que fazer. Mas gradualmente comecei a notar uma mudança. Ele parou de usar roupas de marca toda semana. A moto continuou a mesma, mas ele deixou de trocar de celular a cada 6 meses. Nos almoços de domingo, começou a elogiar a comida da avó ao invés de comparar com restaurantes caros que frequentava. Mais importante, ele parou completamente com os comentários sobre minha vida. Roberto teve que renegociar várias coisas para conseguir assumir o financiamento. Vendeu o carro e comprou um mais simples. Adiou a reforma da casa que estava planejando. Cancelou alguns planos de viagem. Nos primeiros meses, ele ficou claramente ressentido comigo, como se eu fosse responsável pelos problemas financeiros dele. Mas com o tempo, acho que ele começou a entender que os problemas já existiam. Ele só não havia assumido a responsabilidade por eles. Marcelo se afastou um pouco durante algumas semanas. Acho que se sentia desconfortável com a nova realidade, onde não podia mais me tratar como a coitadinha da família. Mas acabou se adaptando. E descobriu que eu tinha opiniões interessantes sobre muitos assuntos que eles nunca me haviam perguntado. Minha mãe foi quem mais demorou para aceitar as mudanças. Durante meses, ela tentou voltar ao padrão antigo, me oferecendo ajuda que eu não precisava, sugerindo que eu não precisava ser tão orgulhosa, insinuando que Lucas estava sofrendo com as novas responsabilidades. Mas eu não cedi. Toda vez que ela tentava me colocar de volta no papel de filha problemática, eu mudava de assunto ou simplesmente saía de perto. Eventualmente, ela parou de tentar. No trabalho, nada mudou externamente. Continuo chegando de 2 ônibus. Continuo ganhando meu salário modesto. Continuo morando no mesmo apartamento pequeno. Mas, internamente, tudo mudou. Passei a me posicionar mais nas reuniões, a dar sugestões que antes guardava para mim, a me candidatar para projetos mais desafiadores. 3 meses atrás, recebi uma proposta de outro escritório. Salário 20% maior, benefícios melhores, oportunidade de crescimento. Aceitei sem pensar 2 vezes. Quando contei para a família, a reação foi interessante. Em vez das piadas habituais sobre eu estar sonhando alto demais ou saindo da zona de conforto tarde demais, recebi parabenizações sinceras. Roberto disse que eu merecia.
Marcelo comentou que sempre soube que eu tinha potencial. Minha mãe falou orgulhosa sobre minha nova posição para as vizinhas. Lucas foi o que teve a reação mais significativa. Tia, posso te falar uma coisa? Ele me perguntou numa dessas tardes de domingo, enquanto ajudava a guardar a louça na cozinha da minha mãe. Claro, eu queria te pedir desculpas. De novo. Mas dessa vez não porque estou com medo de alguma coisa, ou porque quero que você mude de ideia sobre alguma coisa. Está bem. É porque eu entendi uma coisa que não tinha entendido antes. O quê? Que você sempre foi a pessoa mais forte da família. E eu era muito burro para perceber. Olhei para ele, tentando detectar se havia alguma manipulação por trás das palavras. Mas ele parecia sincero. Lucas, deixa eu terminar. Quando comecei a trabalhar, percebi como é difícil conseguir as coisas sozinho. Como é cansativo, como é frustrante, como exige esforço todo dia. E você sempre fez isso, sem ajuda, sem reclamação, sem humilhar ninguém. Obrigada por reconhecer. E eu ficava tirando sarro da sua vida porque... Sei lá, porque era mais fácil fingir que você que estava fazendo alguma coisa errada. Porque se você estava certa, significava que eu estava vivendo errado. E agora? Agora eu sei que estava vivendo errado mesmo. Ele riu, mas era um riso sem maldade. E estou tentando aprender a viver certo, igual você sempre viveu. Não sou exemplo para ninguém, Lucas. Só tento fazer o melhor que posso com o que tenho. É exatamente isso que eu admiro em você agora. Nos meses que se seguiram, nossa relação foi se reconstruindo lentamente. Não voltou a ser como antes, porque antes não era uma relação saudável. Mas se tornou algo novo, baseado em respeito mútuo. Ele começou a me perguntar sobre trabalho de verdade, sobre como eu conseguia me organizar financeiramente, sobre dicas para lidar com chefes difíceis, e eu comecei a vê-lo como o que ele realmente era. Um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo, assim como todo mundo. A grande diferença é que agora ele estava tentando encontrar esse lugar através do próprio esforço, não através da diminuição dos outros. Roberto também mudou. Não da noite para o dia, mas gradualmente. Parou de fazer comentários sobre minhas limitações. Começou a me incluir em conversas sobre investimentos, sobre planejamento familiar, sobre decisões importantes. Era como se finalmente tivesse percebido que eu era uma adulta capaz de contribuir para discussões sérias. E Marcelo descobriu que eu tinha senso de humor. Quem diria? Durante anos, eu havia sido vista como a irmã séria demais, prática demais, sem graça demais. Mas quando parei de me sentir obrigada a aceitar piadas às minhas custas, comecei a fazer piadas também. E descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Mas a mudança mais significativa foi na minha relação comigo mesma. Durante anos, eu havia internalizado a narrativa da família sobre quem eu era. A filha que não deu certo, a que ficou para trás, a que se contentava com pouco. Havia chegado a acreditar que realmente havia algo de errado comigo, que minha vida simples era evidência de algum tipo de fracasso pessoal. Descobri que era exatamente o contrário. Minha vida simples era evidência de autonomia. Minha estabilidade financeira, mesmo modesta, era resultado de planejamento e disciplina. Minha independência emocional era algo que a maioria das pessoas ao meu redor não possuía. Lucas precisava de R$ 2.400 por mês da família para manter sua autoestima. Roberto precisava diminuir os outros para se sentir superior. Marcelo precisava da aprovação constante de todos para se sentir validado. Minha mãe precisava ter filhos dependentes para se sentir necessária. Eu só precisava de honestidade e respeito. E finalmente havia conquistado os dois. No último domingo, algo interessante aconteceu. Estávamos todos na mesa, conversando sobre os planos para o Natal, quando Lucas comentou sobre um colega de trabalho que estava enfrentando dificuldades financeiras. É complicado, sabe? Ele disse. O cara tem família, filhos pequenos, e a empresa onde ele trabalhava fechou. Agora está desesperado atrás de qualquer coisa. Que tipo de formação ele tem? Perguntei.
técnico em administração, igual você. Se ele quiser, posso ver se tem alguma vaga no meu escritório. Estamos precisando de alguém para o setor de contas a receber. Sério? Você faria isso? Claro. Por que não faria? Lucas me olhou com uma expressão que eu jamais havia visto antes. Admiração genuína. Porque você é uma pessoa boa de verdade, tia. Sempre foi. Naquele momento, percebi que finalmente havia conquistado algo que busquei a vida inteira sem saber. O reconhecimento não da minha limitação, mas do meu valor. Hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém diferente. Não mudei de aparência, não mudei de classe social, não mudei de profissão dramaticamente. Mas mudei de postura, mudei de autoestima, mudei de relacionamento comigo mesma. Descobri que nunca fui o fracasso da família. Era apenas a única que não precisava fingir ser alguém que não era. Descobri que minha vida simples não era limitação. Era escolha. Escolha de viver dentro das minhas possibilidades, de construir coisas sólidas ao invés de aparências, de investir em relacionamentos sinceros ao invés de performáticos. Descobri que dignidade não se compra com dinheiro emprestado, não se conquista humilhando outros, não se constrói em cima de mentiras. Descobri que eu sempre soube exatamente qual era o meu lugar. O problema é que os outros não sabiam qual era o deles. E agora, finalmente, todo mundo sabe. Não preciso que me admirem. Mas é interessante ver como, de repente, ninguém mais ri.